Meus irmãos, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Hoje, domingo, dia 19 de abril de 2020, nós estamos aqui começando mais um culto de adoração ao nosso Deus na Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Estamos aqui com alguns irmãos, nessa hora além de mim, nós temos mais 2, 4, 6, 7 irmãos que estamos aqui então para cultuar ao nosso Deus, mantendo então o nosso distanciamento social, visando então a saúde dos nossos irmãos, de todos que aqui congregam com a gente. Mas que bom que você pode estar conosco, quer aqui no templo, quer na sua casa, cultuando ao nosso Deus. E nessa manhã eu quero te convidar muito para que pensemos na unidade da igreja, unidade da família, nesse tempo tão difícil para todos nós. E quando a gente fala em unidade, nós sempre lembramos do Salmo 133, e eu quero ler com os irmãos, antes de orarmos nessa manhã, o Salmo de número 133, a excelência da união fraternal. Então o salmista Davi, na verdade quem compôs esse cântico de degraus, ele então assim, inspirado pelo Espírito Santo, nos apresenta em 3 versículos o que seria essa união fraternal, a excelência da união fraternal. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e que desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos traz esse salmo, como é agradável, como é bom, como é excelente os irmãos viverem em união, e ele ilustra isso com aquilo que ele conhecia muito bem, que quando o óleo da unção foi derramado sobre a barba de Arão, não foi derramado para que ele tivesse um ministério sacerdotal apenas de exclusividade, mas que através do sacerdócio todo o povo pudesse viver na excelência dessa união fraternal. E ilustrando isso ainda mais, ele falou sobre aquele orvalho que estava ali sobre o monte de Sião, e que aquele orvalho, às vezes tão insignificante para muitas pessoas, mas aquele orvalho, ele era suficiente para que toda a planície do Jordão pudesse ser, então, umedecida, e uma vez umedecida, toda aquela planície era uma das mais férteis de toda aquela região. Da mesma forma, se a união fraternal, a união em amor a partir de Cristo Jesus, se ela estiver com o povo de Deus, dessa maneira, então, nós também poderemos regar as nossas vidas, a vida da nossa família e a vida dessa sociedade. Então, por isso, já vá preparando, então, a sua vida, o seu coração, para receber a mensagem dessa manhã sobre a importância da unidade para a Igreja de Cristo. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma semana que vencemos, ó Deus, e obrigado pelo privilégio de iniciarmos essa outra semana aqui na Tua casa, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por todos os livramentos que o Senhor nos deste na semana, ó Deus, que findou. Muito obrigado, Deus, por todos os recursos, por toda a providência que o Senhor, ó Deus, trouxe para todas as famílias. Sabemos também, ó Deus, que não foi uma semana fácil para muitas famílias, Senhor. Famílias que tiveram pessoas, seus entes queridos, ó Deus, internados. Outros, ó Deus, que tiveram a tristeza do falecimento. Outros, ó Deus, que também tiveram surpresas com relação ao seu trabalho, notícias, ó Deus, não tão agradáveis. Mas, Senhor, a nossa vida, a nossa fé, ela continua, ó Deus, alicerçada no Senhor. Sabemos que os dias, mais do que nunca, têm sido dias desafiadores. Notícias, ó Deus, muitas das vezes más, mas nós queremos manter o nosso foco no Senhor, queremos, ó Deus, continuar
trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, e nós, Senhor, não vamos desistir, nós queremos prosseguir, nós queremos avançar, e por isso, Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pelos irmãos e irmãs que puderam vir aqui ao templo nessa manhã. O número reduzido é verdade diante desse novo cenário que temos vivido, mas que bom, ó Deus, que já podemos ter alguns aqui conosco nessa manhã cultuando o Teu santo nome. E muitos outros, ó Deus, já conectados nessa manhã através da mídia social, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Que bom, ó Deus, que temos essas ferramentas tão úteis nesse tempo de isolamento social para unir, ó Deus, o Teu povo. E eu te peço, ó Deus, nessa hora, que mais uma vez o Senhor venha ao nosso socorro. Que agora, ó Deus, quando pedidos estão sendo colocados para o Senhor, pedidos, ó Deus, por saúde, pedidos, ó Deus, por recursos financeiros, alimentícios, de solução para problemas judiciais e outros problemas que têm surgido no âmbito, ó Deus, da vida conjugal, da vida familiar. Ó Deus, pessoas que nessa hora estão clamando ao Senhor pela sua saúde, pela saúde de entes queridos, alguns, ó Deus, até internados, alguns até em isolamento nessa manhã. Meu Deus, visita e cumpra, ó Deus, a Tua vontade na vida de cada um, porque Tu sabes que o nosso desejo, a nossa oração tem sido, ó Deus, pela cura. E Tu sabes, Deus, que nós não vamos desistir de orar pela cura, ó Deus, de todas as pessoas que têm sido acometidas tanto do Covid-19 quanto de outras enfermidades, ó Deus. Pessoas que já estavam doentes antes da pandemia, que continuam doentes, e pessoas que durante a pandemia também, ó Deus, descobriram enfermidade. Senhor, vá ao encontro de cada um. Tu sabes, ó Deus, o que elas precisam nessa hora, e nós oramos ao Senhor pela cura, conquanto seja feita a Tua vontade. Deus, também pessoas que estão orando nessa hora, Senhor, por trabalho, por serviço, por algum, ó Deus, ganha-pão do seu dia a dia, abra oportunidades, ó Deus. E que bom que mesmo que no meio dessa pandemia global, mas o Senhor tem surpreendido, ó Deus, pessoas, e que bom que nessa semana a gente pôde, ó Deus, se alegrar com vários irmãos e irmãs que foram agraciados com uma oportunidade de trabalho, quando tudo, Deus, parecia ser impossível. Numa hora que tem tantos demitidos, tantos, ó Deus, demitindo, tantos também em casa, em home office, e, ó Deus, pessoas que há tempo já vinham orando, buscando por uma oportunidade, e ela surgiu, e louvado seja o Teu nome, porque mesmo no meio da pandemia, o Senhor é Deus, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, e o Senhor nunca se cansa de agir, de trabalhar em nosso favor, e por isso glorificamos ao Teu santo nome. Ó Deus, os outros pedidos estão sendo colocados agora diante de Ti. Tu sabes, ó Deus, o pedido de cada um, alguns que nós nem podemos mencionar publicamente, devido, ó Deus, à gravidade, devido à singularidade desses problemas, mas o Senhor sabe, ó Deus. Venha ao nosso encontro e ajude-nos, ó Deus, a, pelos olhos da fé, entender que o Senhor está agindo e que o Senhor está fazendo o melhor para cada uma das vidas. E essa semana, ó Deus, que se inicia, com certeza outros desafios virão, e que o Senhor, ó Deus, possa continuar nos fortalecendo, ó Pai, e que a gente também procure a cada dia termos a nossa fé ainda mais alicerçada no Senhor, na Tua santa palavra, buscando ao Senhor em oração, para que assim, ó Deus, possamos, com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua presença conosco, vencer, ó Deus, todos os desafios que se imporem sobre nós. Queremos, ó Deus, Te pedir nessa hora que o Senhor venha falar aos nossos corações, mais uma vez pela Tua santa palavra, que ela venha, ó Deus, de encontro com as nossas necessidades e que ela promova, ó Deus, a cada dia mais e mais a unidade da Tua igreja. E eu Te peço, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas anomalias, pelas nossas falhas, e oramos ao Senhor no nome poderoso de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a acessarem a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 17. E como eu disse no início desse culto, a nossa temática dessa manhã é sobre unidade.
E Jesus Cristo, logo depois dele chegar em Jerusalém, ele procurou naquela última semana dele em Jerusalém, junto com os seus apóstolos, ele procurou ali fazer alguns momentos muito significativos para aqueles homens. Ele procurou, inclusive, deixar bem claro para eles tudo o que iria acontecer. Foi uma semana em que teve a ceia do Senhor, foi uma semana que teve o lava-pés, foi uma semana que ele, mais uma vez, quis reafirmar quem ele era, qual era a sua missão, uma semana que ele deixou para a igreja, que ele deixaria ou que enviaria o Consolador, e quis dizer então qual era a obra desse Consolador. Pôde dizer que ele era a luz, que ele era a videira verdadeira, e por fim, ele mais uma vez orou. E Jesus Cristo, ele por diversas vezes, ele sempre dedicou a sua vida à oração. Em vários momentos, inclusive, ele ia sozinho para os montes, sozinho para algum lugar, se retirava para orar. E, mais uma vez, ele faz uma oração chamada de oração intercessória de Jesus pelos seus apóstolos, tanto aqueles que já estavam seguindo e eram apóstolos, como aquela igreja nascente, uma igreja de mais ou menos já 500 pessoas que estavam seguindo Jesus naquele tempo. Mas ele, nessa oração intercessória, ele também ora por todos aqueles que ainda viriam a crer em Jesus Cristo. Então, ali ele já orou por mim e por você também. E nesta oração, João 17, versos 20, 21, 22 e 23. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20, 21, 22 e 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Texto, então, de oração de Jesus, oração intercessória de Jesus, e ele trabalhando sobre unidade. Unidade não tem a ver com unicidade, que todo mundo precisa ser igual. Ele não está trabalhando com essa questão de igualdade, até porque o reino de Deus é um reino de pessoas muito diversas. Nós temos diversas idades, nós temos diversas pessoas com estudo e outras nem tanto assim. Cada um tem a sua particularidade. Mas as nossas muitas particularidades, os nossos muitos talentos, habilidades, precisam convergir para a unidade do povo de Deus. Isso é, nós sermos tão próximos, tão ligados, tão íntimos uns dos outros, como do próprio Deus, a fim de que a gente não possa ser dividido por nenhuma circunstância. Meus irmãos, quando surgiu essa pandemia, lá ainda no início de março, como passa rápido, já tem mais de um mês que a gente não consegue realizar um culto mais amplo dentro do templo da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Muitas pessoas ficaram preocupadas. E a unidade da igreja? Meus irmãos, quando a unidade de uma igreja só acontece só no templo físico, é uma tragédia. E digo para os irmãos, se a nossa unidade fosse só no templo físico, nós já teríamos sucumbido há muito tempo. Mas que bom que o que nos une é Cristo, o que nos une é a palavra de Deus, o que nos une é o amor, e isso então transcende todas as circunstâncias, mesmo essas trazidas pelo novo coronavírus, que nos pegou a todos de surpresa, mas não pegou a Deus de surpresa. E fato é que a gente vê como se multiplicou as possibilidades, as alternativas para que a igreja possa se manter conectada, mesmo que distante fisicamente, mas a igreja continua conectada, continua unida. Até porque a grande ameaça da igreja não são as perseguições, não são as heresias, não são os pecados, nem mesmo o novo coronavírus com a sua pandemia.
Essas não são as grandes ameaças da igreja. A grande ameaça da igreja é quando a igreja não está unida. Quando a igreja não tem o mesmo propósito, quando a igreja não tem a mesma visão, quando a igreja ela fica como um exército lutando contra si mesmo. E eu tenho ficado muito preocupado que muitas questões hoje têm surgido pelas mídias sociais em que a gente percebe como que o povo tem sido picado por esse vírus pior chamado de desunião. E nós precisamos filtrar bastante até mesmo aquilo que nós estamos discutindo, porque há pessoas que continuam reclamando de tudo, e eu já disse aqui em outras lives da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, que o que me preocupa é que diante de uma pandemia, que o cenário tem mudado no mundo inteiro, há muitas pessoas que estão ficando piores, há muitos crentes que estão ficando piores, porque eles estão ainda focados nas coisas de só menos importância. Essa semana mesmo eu estava ouvindo uma pessoa criticando aos pastores e às igrejas que estão fazendo lives. Vocês deveriam ir para as suas janelas, para as suas varandas, e eu até brinquei com essa pessoa, poxa, eu não tenho varanda para ir. E tem muitos irmãos que, como eu, vivem em alguns lugares que não tem varanda, mas percebe que a gente está tentando de todas as maneiras, e tem até pessoas não crentes que têm dito assim, que bênção que vocês estão cantando pela live. Eu nunca tinha visto um crente cantar e agora eu estou ouvindo crente cantar. Tem muitas pessoas que estão felizes, poxa, eu já há muito tempo que não ia à igreja, agora estou podendo participar do culto da minha igreja. Mas tem gente que mesmo assim prefere reclamar, mas essas vozes são vozes que querem trazer desunião. A gente não pode ouvir. A gente tem que prosseguir a despeito das críticas, porque quer com o novo coronavírus, quer não, as críticas fazem parte do nosso dia a dia, mas as críticas não podem nos desunir. O povo de Deus que é unido, permanece unido mesmo no meio da perseguição, no meio da heresia, no meio do pecado, no meio das críticas, mas o povo vai continuar. E é por isso que Cristo, nessa oração relatada pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, ele então ora pela unidade da sua igreja. Ele ora por quê? Nessa oração, Cristo ele queria deixar bem claro que ele já estava ali orando pela igreja em todos os períodos da igreja. Naquele momento em que ele orava, ele sabia que o período que a igreja iria passar seria um período difícil. Já havia uma perseguição aos cristãos, com a sua morte a perseguição iria ser ainda mais acirrada, e como o foi, surgiram então os grandes mártires do cristianismo, o primeiro sendo logo o próprio diácono Estevão, e daí para lá foi um banho de sangue, porque as pessoas serviam a Jesus Cristo, mas mesmo assim, meus irmãos, a igreja continuava unida. Estava sendo perseguida, irmãos estavam sendo presos, irmãos estavam sendo mortos, mas a igreja, mais do que nunca, ela estava unida. E por isso que Jesus Cristo já orava por todos os períodos, porque depois desse período ali, do nascedouro da própria igreja, a gente vai enfrentar uma grande perseguição dentro da própria igreja, onde vão surgir muitas heresias, e a história mostra que até mesmo o Império Romano depois quer se tornar uma igreja, e se torna uma igreja dentro do Império Romano, e isso traz uma fragilidade para a igreja, mas Jesus Cristo já orou por nós, e ele disse que todos esses períodos teríamos aflições, teríamos perseguições, teríamos embates, mas a igreja unida em Cristo, unida na sua palavra, essa igreja iria prosperar. Cristo, na sua oração ainda, e foi a sua última oração, os irmãos vão ver que depois disso, ele vai para o Getsêmani, e ali ele faz aquela oração agora dele, era ele e o Pai. Mas é a última oração pública dele, em que ele está orando pela sua igreja, tamanho é a importância da sua igreja, e depois que ele é ressuscitado, e antes dele ser assunto aos céus, a gente vai verificar que ele faz questão de agora deixar uma missão para a sua igreja, a missão de ir por todo o mundo e pregar esse evangelho a toda a criatura. Mas como que essa igreja ela iria se manter unida? Nessa própria oração que nós lemos em João 17, versos 20 a 23, ele vai falar ali, olha, algo que vai ajudar vocês em todo o tempo a manter essa unidade, é o seu testemunho. Se vocês como igreja forem um só, estiverem cada vez mais amalgamados, mais unidos, sem divisão alguma, as pessoas então vão crer que o Cristo foi enviado para estabelecer nessa terra
um reino. Esse reino que é capitaneado pela sua igreja, esse reino que a sua igreja agora, cheia do Espírito Santo de Deus, fará a diferença em toda e qualquer circunstância. Através do seu testemunho dessa igreja unida, eles vão verificar como a glória de Cristo, ela inunda, transforma, salva a vida de pessoas, para que essas pessoas agora sejam instrumentos da glória de Deus para abençoar outras vidas também. E que nós precisamos a cada dia entender que, a despeito das crises, das lutas, dos enfrentamentos, que nós somos amados de Deus. Esse nosso testemunho vai revelar essas três coisas: que Cristo foi enviado para nos salvar, para nos libertar, para transformar a nossa vida, que Ele veio para mostrar a sua glória, a fim de que nós vivêssemos nessa glória e que nós agora pudéssemos ser representantes dessa glória e que nós somos amados de Deus, que Deus se importa conosco. E, meus irmãos, e como que a igreja vai se manter unida, mesmo que afastada do templo nesse tempo, né, de pandemia, mas como que a igreja vai se manter unida? Aquele povo entendeu, já que Cristo orou pela nossa unidade. O que nos une? O que nos une, meus irmãos, é a palavra de Deus. E por isso que aqueles irmãos, eles vão perseverar na palavra. O que mais nos une? Nos une o partir do pão. E o que é o partir do pão? Quando a igreja celebra a ceia do Senhor, a igreja, nesse partir do pão da comunhão ali, nós estamos sempre trazendo à memória a obra salvadora de Cristo Jesus, e isso nos une. Porque, independente da sua cultura, independente da sua posição social, independente da sua conta corrente, fato é que nós não somos nada sem Cristo. E trazer à memória tudo que Ele fez na cruz do Calvário, no dia da ceia do Senhor, une a igreja do Senhor. Quero lembrar a vocês algo que uma filha de um banqueiro disse essa semana, foi a filha do banqueiro do Santander. Ela disse assim: lá em casa o que não faltava era dinheiro. Tínhamos dinheiro para pagar os melhores médicos, os melhores hospitais, mas o dinheiro não foi suficiente para poder dar saúde ao meu pai. Exatamente, meus irmãos. Diante da morte, diante de uma saúde fragilizada, diante de alguns momentos da nossa vida, só há uma solução, Deus, diante dessa pandemia. Embora nós sabemos que Deus usa a sabedoria de homens, e temos orado pelos cientistas, pelos pesquisadores, pelos infectologistas, pelos médicos, para que Deus dê sabedoria, que venha uma solução de Deus pela vida deles, mas a vida dos médicos é para glorificar a Deus. Tanto é que essa semana tenho visto algumas pessoas que já saíram, né, do coma, como o nosso pastor Sócrates ontem saiu do coma, e outros que já voltaram para a sua casa. Muitos médicos diziam: nós não tínhamos esperança, mas eles foram surpreendidos por causa do quê? Do amor de Deus. Então, quando a gente se une na palavra, se une na comunhão, a gente vai trazer à memória realmente aquilo que é de mais importante para a igreja. Aquele povo também estava unido num terceiro patamar aqui, no cuidado mútuo uns com os outros. Embora nós estejamos agora distanciados fisicamente uns dos outros por conta desse isolamento social, mas fato é que a gente pode continuar cuidando uns dos outros, ligando uns para os outros, tentando motivar uns aos outros. Eu não sei se você sabe, mas temos muitos irmãos nossos que já sofriam de depressão e aumentou essa depressão. E tem irmãos que estavam saudáveis, mas que nesse isolamento social estão ficando depressivos. Mas uma ligação sua, uma mensagem sua, faz a diferença para todas essas pessoas. Nós podemos, nesse cuidado mútuo, estar abençoando a vida de muitos idosos. Nessa semana que se passou, eu pude acompanhar o esforço das nossas mulheres cristãs em missão de manter a sua semana em foco e tentando, de certa forma, agregar outras irmãs para estarem se mobilizando a cantar, se mobilizando a orar, se mobilizando no dia de
beleza, no dia a dia de talento, mas para que tudo isso? É só para fazer um relatório? Não, irmãos, isso é para abençoar você, isso é para não deixar você na inércia, isso é para que a igreja possa entender que mesmo distante fisicamente, mas a igreja pode estar se tratando, e isso é tratar a unidade da igreja. E um quarto exemplo que aquela igreja entendeu que precisava buscar e que nós também precisamos fazer isso é a oração. Aquela igreja estava firme na palavra, aquela igreja estava firme na comunhão do partido do pão cerimonial, que era a ceia do Senhor. Aquela igreja estava preocupada, né, com a saúde física, mental, espiritual das pessoas, então cuidava um dos outros, e aquela igreja estava unida em oração. Irmãos, com esses quatro patamares, vieses, aquela igreja permaneceu unida, independente das crises que ela passou. E olha que foram muitas crises, mas aquela igreja permaneceu a ponto dela chegar até o ano de 2020, através de nós continuamos sendo a operosa igreja de Cristo nessa terra, porque a igreja, ou parte dela, aqueles que verdadeiramente são igreja, esses permanecem unidos, independente daquilo que vier a acontecer conosco. Por isso, eu quero concluir essa mensagem baseada lá em João 17, versos de 20 a 23, dizendo para os irmãos: vamos a cada dia entender que a nossa unidade, ela será a nossa grande pregação para a sociedade. A nossa maior pregação será essa unidade cada vez mais perfeita. Quanto mais perfeita ela for, mais então nós vamos estar mostrando para o mundo que a nossa mensagem ela é relevante, ela é atual e que ela é de suma importância para a saúde da igreja, sim, da minha saúde, sim, mas sobretudo da saúde da nossa sociedade. E mais uma vez eu quero conclamar aos irmãos da Primeira Igreja Batista em Saracuruna: seja parte, meus irmãos, da solução, para que então a unidade da igreja, de maneira nenhuma, ela venha a ser fragilizada. Quero lembrar o que eu disse aqui no início dessa mensagem. Meus irmãos, o grande perigo da igreja, para a unidade da igreja, não são as perseguições, não são as heresias, não são os pecados, não é o coronavírus. O grande inimigo, a grande ameaça da igreja é quando a gente começa a se separar. Como já dizia Billy Graham em um dos seus livros e várias das suas mensagens, nós não podemos ser o exército que luta contra o seu próprio soldados. Ele chegava a denunciar dizendo assim: nós somos o único exército da face da terra onde os seus soldados lutam um contra o outro. E quando um luta contra o outro, é aí que a igreja sofre a maior fragilidade e o maior perigo na sua unidade. Mas quando eu e você, minha irmã, meu irmão, a gente se coloca como parte da solução, e através de você vai ser mais um elo para a unidade da igreja de Cristo, nós seremos de fato, meus irmãos, invencíveis. A igreja não será derrotada. E da mesma forma como Cristo, naquela última oração, junto com os seus apóstolos, ele rogou pela unidade. Quero desafiar você, minha irmã, meu irmão, para que você também ore, rogue a Deus, clame a Deus pela unidade da igreja. Nós aqui devemos orar pela unidade da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, mas cada um de vocês, temos aqui irmãos de diversas igrejas que estão participando do nosso culto online nessa manhã, ore pela unidade da sua igreja também, independente da placa denominacional, mas, sobretudo, ore pela unidade da igreja de Cristo na face da terra. Porque desta forma, meus irmãos, a unidade dessa igreja ajudará muito esta igreja a dar uma resposta relevante, espiritual, para o cenário seguinte que essa pandemia vai entregar para todos nós. Há um cenário difícil para todos nós. Para nós enquanto indivíduos, para nós enquanto família, para enquanto empregador, empregado, irmãos, todos vamos ser afetados. Mas se a igreja, sobretudo, se mantiver unida, nós teremos resposta da parte de Deus para abençoar as nossas vidas, a nossa família, abençoar a nossa sociedade, abençoar essa terra.
Por isso que Deus continue nos abençoando e que possa nos motivar a cada dia para que a gente possa rogar e ser parte da solução pela unidade do reino do nosso Deus e que Ele nos abençoe. Amém. Nós já vamos caminhando aqui para o final dessa transmissão, já são 9 horas, e quero convidar você para daqui a pouco você participe, né, da nova live que vai se seguir, que é a live da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos para a lição de número 3 da nossa revista Palavra e Vida, e quem vai estar ministrando, então, nessa manhã vai ser o jovem Vitor Batista, né? Ele já está aqui no templo da nossa igreja, na primeira igreja batista em Saracuruna, e ele daqui mesmo ele vai estar ministrando o estudo da escola bíblica logo em seguida. Se você ainda não recebeu a sua revista Palavra e Vida, vou esclarecer mais uma vez por aqui. A revista não foi impressa pela nossa Convenção Batista Fluminense, então nós só temos a revista que foi mandada pelo seu WhatsApp. Se você não recebeu ainda, entre em contato conosco para que a gente possa então mandar para você. E também, se você não tem um WhatsApp, a gente vai poder fazer chegar para você via o seu e-mail ou de algum parente seu. Mas não deixe de estudar e de participar do estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje está se encerrando ainda as atividades da Semana em Foco das Mulheres Cristãs em Ação, e nós até logo mais vamos ter então notícias e relatórios, se alguma das irmãs puder até vir aqui ao templo logo mais para poder prestar um relatório daquilo que foi feito, fica aqui o convite para as nossas irmãs, ou se não, manda para mim pelo WhatsApp e eu divulgo por aqui. E quero lembrar vocês que às 19 horas nós teremos então uma nova live do nosso culto noturno. Eu não sei se a gente vai ter música hoje, porque temos alguns irmãos que estão trabalhando, outros estão doentes, outros estão em quarentena, mas independente se vamos ter música ou não, mas vamos estar aqui adorando o nosso Deus e estudando mais uma vez a sua palavra. Nessa manhã eu tenho já um grupo maior de irmãos aqui, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, somos 18 pessoas aqui nessa manhã, e eu louvo a Deus pela vida de cada um que pôde sair da sua casa. Vou tentar dar uma panorâmica aqui agora, só para os irmãos verem aqui o rostinho de alguns, né, que estão aqui nessa manhã. O nosso templo está bem vazio, tem bastante espaço aqui, então as pessoas estão espaçadas aqui, né, e fica aqui o nosso convite para que você, quer aqui no templo hoje, às 19 horas, quer na sua casa, mas que você esteja cultuando a Deus conosco, para que então a igreja possa se manter na unidade. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé, aqueles que estão aqui, e nós vamos orar ao nosso Deus. Eu vou pedir ao nosso irmão Rodolfo que chega até aqui, por favor, ele vai estar fazendo essa oração. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está no céu, estamos gratos, Pai, por esse momento precioso que é estar juntos aqui, unidos, orando, meditando na Tua palavra, Pai. Amém. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa as pessoas que estão nas suas casas, que estão doentes, pessoas que estão passando por problema financeiro. Que todas essas dificuldades, Pai, sirvam de combustível para a nossa união, Pai. Amém. União entre nós e também mais unidos a Ti. Firmes em Ti, Pai, e confiantes em Ti, que tudo isso vai passar. Amém. Essa é a nossa oração que a Ti levamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, um forte abraço para todos vocês. A gente se encontra novamente às 19 horas aqui pela live, tanto no Facebook como no Instagram. E se tivermos mais alguém aqui com outro celular, a gente vai disponibilizar por outras mídias sociais também. Que Deus a todos abençoe e se conecte daqui mais uns 5 minutos para que você possa participar da lição da Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço e um excelente domingo para você e toda a sua família. Amém.